Gente maravilhosa, querida, um bom dia, felicidade para todos, muita paz. Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado para sempre, né? E eu vou fazer aqui a leitura, estou fazendo a leitura do livro da sabedoria. E estou aqui com o celular tentando ver o melhor modo aqui de fixar. Ai, meu Deus, gente maravilhosa, o livro da sabedoria está falando do justo, né? Ah, pronto, consegui o celular. Quando o justo ele morre prematuramente. Então fala, né, que ainda que morra prematuramente a pessoa justa encontrará repouso. Então todo mundo que está com Deus, né, com nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa paz, né, essa tranquilidade. Porque Deus ele é fiel e ele reserva após a morte o repouso, né, para a pessoa justa. E velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. A gente fala na idade da pessoa, né? A pessoa tem cabelos brancos, tem muita idade, muita experiência. Mas o que Deus, ele fala assim, olha, os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria e a velhice pela sua vida sem manchas. Então, a pessoa com mais idade, se ela não tiver mancha, isso que é favorável para Deus, é a gente estar na presença de Deus. Tudo na vida é para isso, é para a gente permanecer na presença de Deus, né? Não é para a gente ficar manchado, né? Que está se falando. O justo agradou a Deus e Deus o amou. Então aqui diz, né, que Deus ele ama a pessoa que é justa. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Então a gente, com o olhar da fé, a gente vê que a morte de uma pessoa justa, ela é boa. Porque Deus tira a pessoa de uma situação, porque ele está entre pecadores, né? A pessoa justa, no caso, foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos. Então quando a pessoa ela está entre pecadores, ela pode vir a ser pervertida. Não que ela queira, mas pela influência, né? Então Deus, ele tira a pessoa daquele meio, né? De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Então, como a pessoa ela é justa, não tem malícia, não tem maldade, né? Você vê que muitas pessoas, elas sofrem sem saberem que elas estão sendo vítimas da maldade, porque elas não têm a maldade. Se elas não têm a maldade, elas não conhecem o que é a maldade. Então a pessoa se torna vítima da maldade de outras pessoas, né? Por quê? Pela força da paixão e os valores que não são verdadeiros, né? Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. Então Deus tira o justo daqui da terra, porque o justo ele já amadureceu, é como um fruto que já amadureceu. Ele não precisou passar pelos longos anos, ter cabelos brancos, né? Chegar a uma idade para entender toda a lógica, né? O justo ele já amadureceu, ele já conseguiu ficar na presença de Deus. Então Deus chama, fala, vem para cá, para gozar da felicidade eterna. A alma dele era agradável ao Senhor e esse apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. É o que eu falei. Deus teve pressa tirar aquela pessoa daquele meio, onde estava entre pessoas más, né? Porque Deus se agradou da alma dele. Deus ele quer para junto dele pessoas que vão estar adorando, bendizendo, né? No seu reino. Então é o justo, é a pessoa que se torna a justa. Muita gente vê isso, mas não compreende nada. Então isso é algo que muita gente vê a pessoa, né, esse caso,
Mas a pessoa não entende, porque vê com aquele olho do mundo, né? Puxa, aquela pessoa morreu, aquele menino morreu tão novo, né? Mas a pessoa não compreende. Muita gente vê isso, mas não compreende nada, não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos e a proteção dele é para os seus santos. Então, para que serve a proteção de Deus? A proteção de Deus é para as pessoas santas. Então, gente, vamos buscar a santidade. Quando morre, o justo condena os injustos que continuam a viver. E a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena a longa velhice do injusto. Olha que frase profunda. Quando a pessoa justa morre, todo aquele círculo de pessoas que são pecadoras, que estão, né? Ou pessoas mais são condenadas automaticamente, né? E que continuam a viver. E também aquelas pessoas que se julgam mais sábias por causa de um cabelo branco, né? De uma idade avançada, mas que são injustas. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá o que Deus queria a respeito dele, nem porque o colocou em segurança.